Eu quero falar sobre muitos problemas que continuam vindo sobre a família. Nós não podemos ignorar os inúmeros casos de violência que tem tido, que as famílias têm sido acometidas. Nós não podemos ignorar aqueles ataques que aconteceram nas escolas, nas creches, por pessoas totalmente fora de si. Né? E isso abala, isso desestrutura as pessoas, as famílias. Né? E talvez o caso mais chocante foi aquele caso lá no Rio de Janeiro, lá em Realengo, em 2011. Mas também agora em 2019, lá em São Paulo, na cidade de Suzano, aqueles dois meninos, dois jovens, um de 17, outro de 25 anos, que fizeram aquelas barbaridades, assassinaram 7 pessoas, depois suicidaram. Então são coisas terríveis que têm abalado a gente. E a pergunta que a gente mais faz é: o que leva essas pessoas a fazer tal coisa? Aonde está o problema? Será que a gente consegue resposta? Talvez a gente nem consiga respostas. Talvez a gente nem consiga identificar exatamente o porquê dessas coisas. O que levou aqueles meninos, um de 17 e outro de 25 anos, a fazer isso? De quem é a culpa? Será que dá para saber? Né? Será que é do governo? Será que é da família? Será que é dos pais que não atentaram, né, de verdade, como criar aqueles meninos? Será que a culpa é de Deus? Será que a culpa é da religião? Será que a culpa é do ECA? Será que a culpa é da internet? São tantas perguntas e às vezes as respostas não são claras, não são evidentes, ou talvez é um conjunto de tudo isso que tem abalado, afetado, amados, as nossas famílias. E como buscar respostas? E eu acredito que para nós, cristãos, não tem outro lugar para buscar respostas a não ser aqui, na palavra de Deus. As nossas respostas, amadas, estão na Bíblia, estão na palavra do Senhor. Todo aquele que quiser ter uma vida feliz e abençoada, todo aquele que quiser verdadeiramente entender o porquê de todas as coisas, a resposta está na palavra de Deus. Disso eu não tenho dúvida. Eu digo sempre aqui que a Bíblia é o manual. A palavra de Deus é o manual do fabricante. Deus, o Pai, nos criou, nos colocou aqui neste mundo, né? Um mundo de pecado, nascemos debaixo do pecado, nascemos separados de Deus, né? Mas o nosso Deus deixou essa carta amorosa, esse livro sagrado, como um manual, para nós buscarmos nesse manual as nossas respostas para as nossas crises. Aqui, a resposta para as nossas demandas estão aqui nessa palavra, amados. É aqui que está, né? Aqui estão descritas, queridos irmãos, toda a instrução, toda a orientação, todo o conselho para que as pessoas, né, apliquem às suas vidas esses conselhos, e assim vão conseguir desfrutar da harmonia, da paz que Deus projetou para os seus filhos. A Bíblia diz que o Senhor não projetou o mal para nós. Deus não projetou a guerra. Lá em Jeremias, ele fala assim: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, para vos dar o fim que desejais. Pensamentos de bem e de paz. Não são pensamentos de mal nem de guerra, mas de bem e de paz. Então Deus não projetou o mal, mas nós estamos vivendo num mundo mal. Nós nascemos, interagimos num mundo cheio de maldade, de pecados. Pessoas que cometem essas atrocidades, a gente deve perguntar por quê? Como que esses meninos puderam fazer aquilo dessa maneira? O que estava no coração deles? Não aprenderam? Não tiveram ninguém para mostrar a palavra de Deus? Que Deus é amor? Que tem harmonia nessa palavra? Então, o texto
que nós lemos, que eu escolhi aqui como texto básico para a nossa fala nessa noite, eu classifico esse texto exatamente como isso, um manual, sabe? Um manual de instrução, que esse pai amoroso, que já falou 3 vezes aqui, deseja que os seus filhos o conheçam para que tomem decisões sábias, para que saibam escolher coisas boas, para desfrutar da vida abundante que o Senhor Jesus veio trazer para nós. Ele mesmo disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Com abundância. É isso que Jesus veio trazer para nós. Se as coisas estão acontecendo de um outro jeito, esse não é o projeto de Deus. Então nós precisamos buscar um manual para aplicar os preceitos, aplicar os ensinos, a doutrina, para que a gente possa então comer o melhor dessa terra. A Bíblia diz lá em Deuteronômio que os filhos comerão o melhor da terra. Os filhos comerão o melhor. Os filhos, quais filhos? Os filhos de Deus. Aqueles que renasceram de novo. Aqueles que entregaram suas vidas a Jesus, que entenderam a redenção, entenderam o que Jesus fez lá na cruz do Calvário. Esses, em Cristo Jesus, podem viver e comer do melhor que o Senhor tem nessa terra. Amém, Pai? Aleluia. Houve um rei na história bíblica que o Senhor o colocou como chefe da nação. Mas ele se sentiu tão impotente, ele se sentiu tão incapaz de julgar, de governar aquela nação, que ele fez uma oração tremenda. Uma oração de quebrantamento, de reconhecimento da sua pequenez. E nessa oração, ele vai pedir uma coisa que eu julgo que todos os governantes, todos os presidentes, todos os políticos do nosso país deveriam pedir a Deus. Ele fez uma oração pedindo o quê? Sabedoria. Quem foi esse rei? Foi Salomão. Ele falou: Senhor, eu não tenho condição de cuidar, de julgar esse povo, essa numerosa nação. Dá-me sabedoria, Senhor. E Deus se agradou tanto daquele homem, que se tornou dele o homem mais sábio da terra. Fora Jesus, a Bíblia diz que foi o homem mais sábio que esteve na terra. E Deus deu a ele por causa dessa oração. Olha, vale a pena confiar nesse Deus. Vale a pena orar a esse Deus pedindo do que Ele dá. Tiago fala assim, né? Se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que lhe dá. Ele não joga na nossa cara, eu não lembro exatamente o texto, mas ele fala isso. A todos dá liberalmente. Né? Esse é o nosso Deus, amados. Então, eu sempre digo que umas coisas, né, que a gente repete, eu digo assim: ninguém pode dar ao outro aquilo que você não tem. Se eu não tenho algo que o outro precisa, se eu não tenho, como é que eu vou dar? Né? Eu não posso dar. Né? Eu digo para vocês assim que as coisas boas, a boa educação, a boa ética, sabe? Honestidade, integridade, imparcialidade, eu listei várias coisas, domínio próprio, ser justo, falar a verdade, ser fiel, isso tudo, amados, não cai pronto do céu da gente. Não cai do céu. A única coisa que caiu pronto do céu, vocês sabem o que é, né? Não nem falar. O resto, a gente precisa buscar. A gente precisa desejar, a gente precisa se esforçar. Eu digo que as coisas erradas, ou seja, o caminho mau, aquilo que é ilícito, aquilo que é errado, a tentação para errar, a tentação para infringir, a tentação para trair, a tentação para se vingar, a tentação para matar o outro, a tentação de querer levar vantagem em tudo isso, é latente no ser humano. Isso está no ser humano. O homem natural vive com isso o tempo todo. Eu digo sempre que o mal, a gente já nasce com ele, já nasce com a gente.
Quando você nasce, você já nasce em pecado, o mal já está na gente. Entende? Isso é verdadeiro. Né? Agora, o bem, não, o bem precisa ser buscado. O bem precisa ser desejado. Para você terminar uma faculdade, para você fazer uma faculdade, seja ela qual for, se você não tiver dedicação, se você não for uma pessoa esforçada, você não consegue terminar. Você para no meio do caminho, porque são tantas coisas. Imagina um curso de medicina, imagina um curso de arquitetura, não sei. São coisas que, se você não for disciplinado para ler, para estudar, você não termina. As coisas boas, a boa educação, custa caro, amados, para a gente. E é com muita diligência, é com muita perseverança que a gente vai ter coisas boas, vai ter, sabe, caráter de barco, vai ter, sabe, honestidade, integridade. Essas coisas precisam ser desejadas, precisam ser buscadas, para que Deus possa nos dar. Mas Ele dá, amém? O Senhor dá a todos aqueles que pedem a Ele, o Senhor dá. Em nome de Jesus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Agora, aonde nós vamos encontrar forças para fazer o bem? Nós já sabemos a resposta, né? Aonde nós vamos encontrar forças para fazer o bem? Somente em Deus. É somente estando nele. A Bíblia diz que o Senhor é a fonte de todo o bem. A fonte de todo o bem não está nas pessoas. Não está nem naquela pessoa que você mais admira. A fonte de todo o bem vem do Senhor. Entendeu? Então, e o bem vem como resultado do quê? De boas escolhas. É resultado de boas escolhas que empurrarão o mal para fora. Empurrará o mal para fora. Porque o mal a gente já está com a gente. Mas quando você recebe bem, você arranca aquele mal do seu coração e coloca aquilo que é bom no lugar. Amém? Agora, todos os conselhos que geram vida abundante estão aqui. Estão na palavra de Deus, irmãos. Todos os conselhos. Mas é fácil? Não é fácil. Não é fácil, irmãos. Porque eu digo sempre, tem umas coisas aqui na Bíblia, tem uns versículos aqui que eu falo, Deus, como é que eu vou cumprir isso na minha vida? Senhor, como é que eu vou fazer isso valer para a minha vida? É difícil, Senhor. Quando você pega lá em Romanos, Paulo escrevendo, ele fala assim, não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem. No que depender de vós, tende paz com todos os homens. Gente, às vezes isso parece coisa do outro mundo. No que depender de vós, tende paz. Não torneis a ninguém mal. Puxa vida, a pessoa te bateu, a pessoa despreziou, falou muito para você. Aí você vai buscar a Deus, né, Senhor? Porque geralmente a gente quer que Deus vinha sobre nós, né? Deus, aconteça isso com ela também. Ela caia, bata o carro, pode ver. Isso é do homem carnal. Isso é do homem natural. O homem natural, esse é o caminho dele. Mas o homem que nasceu de novo, o Senhor está falando, não torneis a ninguém mal por mal. Senhor da glória. Essa é uma oração egoísta. Mas por quê? Olha o que diz Paulo fala depois. Não vos vingueis a vós mesmos. Puxa vida. A palavra está dizendo que não é para eu vingar, porque a pessoa me machucou, se como disse, né? E o desejo meu é vingar, mas o Senhor está falando, não vingueis a vós mesmos. Antes, entregar aquele que julga retamente todas as coisas. Pedro, lembra a gente, o apóstolo Pedro, na sua carta, ele escreve assim, do Senhor Jesus, estando a caminho da cruz, ele foi cuspido, ele foi injuriado. As pessoas o xingaram, humilharam. E aí a Bíblia diz que ele não fez de igual modo. Antes entregava tudo aquilo ao Pai que julga retamente todas as coisas. Queridos, o nosso julgamento é parcial.
O nosso julgamento, muitas vezes, é segundo a dor que eu estou sentindo, sabe? A mágoa que ficou no meu coração, a raiva. E aí eu quero. E esse não é o caminho de Deus. E é por isso que as guerras não cessam. É por isso que as nossas guerras em casa não cessam. A gente está sempre guerreando porque eu quero que o outro se dê mal. Eu quero lidar bem e ainda quero Deus do meu lado. Eu quero Deus do meu lado para me justificar e acabar com o outro. Isso não é cristão, isso não é de Deus, meus irmãos. Por mais que doa, por mais que é difícil, eu tenho que falar isso para você. E falo para mim também. Eu preciso entender isso, senão as boas coisas, as bênçãos que Deus tem para mim, as promessas de bem, as promessas de vida abundante, não vão se cumprir na minha vida. Porque é Deus que me faz prosperar mediante a minha renúncia, a minha entrega. Se eu não renuncio, se eu não entrego, se eu não abro mão, Deus não tem que fazer por mim. Tudo que eu vou receber é só algum certo reconhecimento que a pessoa, talvez ela vai ser mais humilde do que eu, né? E vai reconhecer, vai voltar atrás e falar, sim. E o que é isso? Isso não é nada. Agora, a honra, o reconhecimento que vem de Deus, sim. Isso promove crescimento na minha vida e promove prosperidade. Prosperidade em todas as áreas, e até financeira, amados irmãos. Então, às vezes, como eu disse, eu olho para algum versículo na Bíblia e falo, como é que eu vou fazer para cumprir isso na minha vida? Como é que eu vou fazer para fazer isso? Olha o que ele fala: vence o mal com o bem. Vence o mal com o bem. Esse é o caminho da Bíblia. Esse é o caminho de Deus. E quando a gente fizer essas coisas, eu tenho certeza que nós vamos começar a ver milagres acontecer na nossa vida. A vida abundante vai começar a aparecer para nós. Né? Agora, essas coisas, elas parecem loucura para o homem natural. O homem natural, ele não entende isso. E ele não vive isso, ele não consegue. As pessoas deste mundo olham para nós e falam: você é bobo? Você é bom? Agir desse jeito? Eu já vou lá, já pisou no meu calo, já piso de volta. Esse é o homem natural, o homem que não conhece Deus. É o homem que não conhece o manual. E o que tem de irmãos, o que tem de crentes que não leu o manual, estão perdendo guerra todo dia, porque não leem, porque não renunciam, porque não tem uma vida de oração, não tem uma busca de meditação na palavra, não tem uma busca de adoração, de louvor. Né? Meu pai dizia assim: não, menino, você não vai rezar, não? Meu pai era católico, né? Você deita aquele burro, levanta aquele cavalo? Deita aquele burro, levanta aquele cavalo? Não, vai lá fazer uma oração, reza lá uma Ave Maria. Meu pai, minha mãe, que não era católico, falava isso pra gente. Era um ensino, era um princípio. Deita que nem burro, levanta que nem cavalo, o que é isso? Aí fazer uma Ave Maria. Então, tem um ensino que Jesus, o ensino de Jesus, ele falou assim, sabe? Esse ensino de Jesus, se for praticado por nós, vai acabar com todas as nossas guerras. Vai acabar com todo o conflito da gente. E vai acabar com as guerras. Se isso acontecesse no mundo, se todas as pessoas do mundo praticassem isso que Jesus falou, acabava as guerras. Não tinha mais guerra no mundo. Jesus falou assim: tudo o que quereis que os homens vos façam, façai vós a eles. Tudo o que quereis que as pessoas façam para vocês, adiante-se, façam vocês a eles. Olha, num contexto desse, vai haver guerra? Não vai. Não vai. Porque você vai sempre abençoar. Você vai sempre se adiantar. Então, você quer que as pessoas reconheçam o que você faz, o que você fez? Comece você reconhecendo também o que elas falam. Você quer que as pessoas sorriem para você? Que tal você começar sorrindo para elas também? É princípio de
você quer que as pessoas façam, faça você adiante, faça primeiro. Você quer que a sua igreja melhore? Quem sabe começar por você melhorando? Minha igreja não ora. Quem sabe você começa a orar? Minha igreja não evangeliza. Que tal você começar a evangelizar? Tudo que você querer que as pessoas façam, adiante-se e faça você primeiro. Isso, amado. Eu tenho um exemplo, eu sempre falo aqui também, né? Eu aprendi isso antes de me converter. De uma pessoa assim, muito sábia. Ele disse assim, aliás, ele muito disse dele mesmo, ele já ouviu alguém falar. Ele fala assim que as palavras convencem, mas os exemplos arrastam. É muito bom, é muito importante a gente ensinar as pessoas, não mandando elas fazer como a gente quer, mas ensinando e fazendo primeiro, mostrando com exemplos como é que se faz, mas isso muda, né? Isso vai mudar. Então, eu digo, nós vivemos num mundo onde a vida, a morte, aonde a bênção e a maldição, aonde o bem e o mal, eles aplicam conosco. É inerente, está aí, todas essas coisas estão aí, o bem e o mal, né? Agora, a vida, a bênção, o bem, aquilo que é bom, tudo isso é consequência de escolhas. Tudo isso é consequência de decisões. E aqueles que estão em Cristo Jesus estão aptos para fazer essas escolhas. Quem está no mundo não entende, não vai fazer. Mas os que são de Cristo, aqueles que nasceram de novo, aqueles que são novas criaturas, esses conseguem. Aqueles que já ressuscitaram com Cristo, eles estão aptos a fazer. Aqueles que já ressuscitaram com Cristo estão aptos a matar, fazer morrer a sua natureza terrena, para aparecer as obras de graças, as obras do Espírito Santo na nossa vida. Eu quero concluir essa palavra voltando aqui ao tema e também ao texto base. Ou seja, a base do tema é a base para se reconstruir, ou a base para construir uma família próspera, uma família feliz e com vida abundante, está em atentar para esta palavra, queridos irmãos. O versículo 20 está dizendo: Filho meu, atenta para as minhas palavras e aos meus ensinamentos, inclina os ouvidos. Olha o que o Senhor está falando. Filho, olha o Pai amoroso. Filho meu, você é meu filho, você é a minha filha. Então, atenta. O que é atenta? Preste atenção. Fique atento, dá um ouvido, olha, as minhas palavras. E aos meus ensinamentos, inclina os ouvidos. Obedece. Ouve o que o Senhor fala pela palavra. Atenta ao que o Senhor está falando. Entendeu? Olha o versículo 21. O versículo 21, eu resumi assim: os ensinos precisam estar próximo dos olhos. É isso, versículo 21. Não os deixes apartar dos teus olhos. Os ensinos, a palavra, os mandamentos, a doutrina. Não o deixe apartar dos teus olhos. Sabe o que isso significa? Que os nossos olhos precisam estar revisando o manual constantemente, o tempo todo. É isso, mano. Os nossos olhos precisam estar revisando essa palavra todo dia. É por isso que nós fazemos devocional. É por isso que o crente lê a Bíblia todo dia. Ele lê hoje, lê depois de novo. Porque é a palavra que nos muda. É a palavra que nos transforma. Estão aqui. São os ensinos de Deus que precisam vir para nós. Nós precisamos arrancar do nosso coração os ensinos diabólicos, malignos, carnais e substituir pelos ensinos de Deus, da palavra. E isso não é de qualquer maneira, é somente a pela que se esforça. Amém? É pela perseverança que ganhareis a vossa
as nossas almas, a nossa salvação, diz a palavra de Deus. Versículo 23, diz aí que o coração precisa ser guardado. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração. Olha que interessante. Ou seja, é preciso descobrir as coisas que estão atingindo o nosso coração. Coisas que deixam o nosso coração ansioso, coisas que deixam o nosso coração perturbado, amargurado. É preciso identificar essas coisas. Porque o nosso coração é a fonte, é o lugar onde Deus fala conosco. E se o nosso coração está perturbado, está ansioso, a gente não consegue ouvir Deus falar. Se a gente não está em paz, por isso que a Bíblia fala, né? Ao orar, entra no teu quarto, fecha a porta do teu quarto e fala com o teu Deus em segredo. Isso tem um porquê que ele fala isso. Porque lá no teu quarto, quando você fecha a porta, acabou o ruído. Não tem mais interferência, inclusive deixa o celular para fora, né? Se você for entrar no quarto, tem mais. Quando você entrar no seu quarto, fechar a porta, deixa o celular para fora. Tá bom? Porque ele atrapalha. Ele fica pitando ali toda hora, dá muito xixi, à vontade. Jesus, talvez esse seja o pior problema dos nossos dias atuais, não é verdade? Como esse celular concorre com a presença de Deus, amados. Então, o nosso coração, eu digo assim que o coração é o âmago do nosso relacionamento com Deus. Se ele estiver bem, dele procederá as fontes de vida. Se ele não estiver bem, a vida de Deus não vai fluir na nossa vida. Amém, queridos irmãos? Deus quer que a gente entenda essas coisas. Deus quer que você se debruce nessas palavras. Deus quer que você substitua as coisas más, malignas, pela bênção, pela palavra de Deus. Versículo 26, para terminar. Pondera a vereda dos teus pés. Para onde nossos pés têm que nos levar? Os pés. Ou seja, se nós percebermos que os nossos pés estão nos levando para o caminho mal, o conselho da palavra é o quê? Finalzinho aí. Retira o teu pé do mal. Deus está falando para você e para mim nessa noite. Retira o teu pé do mal. Se essas coisas que estão acontecendo com você estão te esquecendo, se essas coisas que você está fazendo hoje não tem trazido paz no teu coração, talvez você precise retirar o teu pé desse mal. Retire enquanto é tempo, para que no teu coração flua rios de água viva, para que a tua vida realmente seja habite em você a vida abundante de Jesus. Nós estamos em Cristo Jesus, já nascemos de novo, mas muitos de nós não temos vivido a vida abundante. Temos vivido como se fossem pessoas deste mundo, como se fôssemos homens naturais, mas nós somos lavados e reglidos no sangue do Cordeiro. Amém? Custe quanto custar, Deus está falando para você. Retire o teu pé do mal. Vença o mal com o bem. Coma o melhor dessa terra, em nome de Jesus. Amém?